Bom dia, que o seu dia seja ricamente abençoado pelo Senhor. Nós vamos meditar ainda em Efésios capítulo 6, versículo de número 11, onde nós lemos assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Hoje nós vamos meditar sobre o tema uma decisão espiritual. Depois que o apóstolo Paulo nos mostra que a nossa força vem do Senhor, no versículo 10, agora aqui no versículo 11 ele aponta para nós uma responsabilidade pessoal, quando ele diz revesti-vos de toda a armadura de Deus. Isso nos ensina que a vida espiritual ela não pode ser estática, pois Deus ele oferece força, proteção e direção, mas existe uma decisão que precisa partir de nós. E às vezes muitas pessoas acabam desejando mudanças, mas continuam vivendo de maneira espiritualmente passiva. Esperam resultados diferentes, mas sem mudar atitudes, hábitos ou prioridades. O apóstolo Paulo ele deixa muito claro aqui que existe um posicionamento que é necessário. E se nós trazemos isso para um contexto familiar, é importante que nós compreendamos que uma família que deseja permanecer firme, ela precisa decidir de forma intencional, viver de forma intencional diante de Deus. Não basta apenas admirar a verdade, é preciso se revestir dessa verdade diariamente. Eu quero destacar aqui alguns pontos importantes para a nossa reflexão. O primeiro deles é que a proteção espiritual exige intencionalidade. O apóstolo Paulo ele usa a expressão revesti-vos, mostrando que existe uma ação consciente da nossa parte. Isso significa que a proteção espiritual ela não pode acontecer por acaso. Uma família ela não se fortalece apenas frequentando cultos ocasionalmente ou mantendo uma aparência religiosa. É necessário cultivar uma vida espiritual consistente dentro do nosso lar. Muitos problemas acabam crescendo porque a família se tornou espiritualmente distraída, pois não há vigilância, não há oração e não há uma direção bíblica. Assim, as brechas elas começam a surgir silenciosamente. A vida espiritual saudável, ela exige intenção, ela exige prioridade e constância. Assim como nós cuidamos da nossa saúde física e das nossas responsabilidades diárias, nós precisamos também cuidar da nossa saúde espiritual e da nossa família. Mas há um segundo ponto também aqui nesse texto que nos leva à reflexão, é que não existe neutralidade na vida espiritual. Esse texto que nós lemos dessa passagem nos mostra que nós estamos em uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo nos diz que nós precisamos revestir de toda a armadura de Deus para que nós possamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso significa que não existe uma posição neutra na fé, na vida espiritual. Ou a nossa família se posiciona espiritualmente, ou ela será influenciada pelas pressões deste mundo. Às vezes, nós pensamos que pequenos afastamentos não fazem diferença, mas é exatamente assim que o esfriamento espiritual começa. Mas quando Deus deixa de ocupar o espaço na rotina, outras coisas rapidamente assumem o controle do nosso coração. É por esse motivo que o apóstolo Paulo nos alerta, pois ele entende que toda a família está sendo influenciada por alguma direção espiritual. O problema é que aquilo que não é conduzido pela verdade facilmente será conduzido pelos valores errados do tempo presente. Mas um terceiro e último ponto aqui que nos leva também a refletir é que o lar ele precisa de posicionamento espiritual diário. Vestir a armadura de Deus, como diz o texto, não é um ato isolado, mas é uma prática cotidiana. O lar precisa de decisões constantes que demonstrem prioridade espiritual. Isso envolve separar tempo para um momento de oração, envolve também cultivar conversas saudáveis, alimentar a mente com a palavra de Deus e também estabelecer limites para aquilo que enfraquece a comunhão na família. Pois pequenas decisões espirituais são capazes de produzir grandes resultados ao longo do tempo. Nós podemos compreender que famílias fortes, elas não surgem da noite para o dia, elas são construídas diariamente. Quando existe posicionamento espiritual dentro de casa, o ambiente muda, os relacionamentos amadurecem e o coração aprende a permanecer firme, mesmo em tempos difíceis. Eu trago aqui algumas aplicações muito práticas e objetivas para nós. A primeira delas é que nós precisamos decidir tratar a vida espiritual da nossa família como prioridade. A segunda aplicação é que nós precisamos estabelecer hábitos espirituais simples e constantes dentro do nosso lar. E a terceira aplicação é que nós precisamos observar quais são as áreas da nossa casa, da nossa família, que precisam de maior vigilância espiritual.
E eu concluo dizendo que Deus, Ele já disponibilizou tudo aquilo que nós precisamos para permanecer firmes, mas é necessário decidir, é necessário que nós tomemos a decisão de nos revestirmos dessa armadura diariamente. Pois a vida espiritual, ela não se sustenta apenas por emoções ou intenções momentâneas, mas é posicionamento contínuo. Cada escolha espiritual feita dentro do nosso lar fortalece a família para enfrentar as batalhas da vida. Quando uma casa decide se posicionar diante de Deus, ela encontra direção, proteção e firmeza, mesmo em meio às pressões deste mundo. Eu quero convidá-lo a um momento de oração nessa manhã, no nome de Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor já tem nos concedido, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, ó Deus. Pai querido, diante desta palavra, Senhor, que nós possamos nos fortalecer no Senhor e na força do Teu poder. E que também, ó Deus, nós possamos tomar toda a armadura que o Senhor já disponibilizou para nós, ó Deus, para que nessa batalha espiritual nós permaneçamos de pé, firmes, ó Deus, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, Pai. Ajuda, Deus, a nossa família, o nosso lar, a nos manter, ó Deus, sempre nos trilhos da Tua vontade, Senhor. Que nós possamos proteger a nossa casa, que possamos proteger, ó Deus, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, ó Deus, com a Tua palavra, Senhor. Que possamos, ó Deus, ser conhecedores profundos da Tua palavra. Que possamos, ó Deus, nos alimentar desta palavra dia e noite, diariamente. Que tenhamos, ó Deus, uma vida de oração constante, firme na Tua presença, Senhor, para que quando chegar o dia mau, quando chegar, ó Deus, as ciladas do inimigo, nós estejamos, ó Deus, preparados, revestidos com a armadura do Senhor, para combater, ó Deus, todo o principado, toda a potestade, toda a ideologia maligna, Senhor, que se levanta para destruir o nosso lar. Guarda-nos, ó Deus, com a Tua poderosa mão e abençoa-nos, ó Pai, pois assim nós oramos agradecidos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que a graça e a paz do Senhor permaneça sobre a tua vida.